Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com todos. Estamos aqui para termos a nossa primeira escola bíblica dominical online, devido a esta questão envolvendo este vírus, né? E a necessidade de estarmos em quarentena. Então, nós estaremos hoje tendo a nossa escola bíblica por aqui. Tá certo? Você fique à vontade de partilhar o link com quem você quiser partilhar. E nós também abriremos, já um pouquinho quase no final, a oportunidade, se você assim tiver, de fazer perguntas relacionadas ao tema. E dentro da possibilidade, e também dentro do tempo, nós procuraremos responder. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, para que Ele continue nos abençoando. Tá ok? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai eterno e bendito Deus, é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos colocamos diante do Senhor neste momento em oração e Te agradecemos por mais este dia de vida que o Senhor Deus nos concede. O Senhor nos deu uma noite de sono, de descanso, nos despertou para mais este dia, nos dá o dom da vida e também nos dá a oportunidade de, neste momento, pararmos um pouquinho para aprendermos mais da Tua Palavra. Pedimos a constante capacitação do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é quem nos conduz em toda a verdade e a Tua Palavra é a verdade. Nos conduz, ó Deus, nesse tempo de estudo, que sejamos edificados, mas que também possamos praticar aquilo que aprendermos da Tua Palavra, porque o Senhor nos ensina em Tua Palavra que não devemos ser apenas ouvintes da Tua Palavra, mas também praticantes da Tua Palavra. Pai eterno, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, onde quer que estiverem neste momento, que sejam grandemente, poderosamente abençoados pelo Senhor, e que todos nós possamos, ó Deus, aproveitar da melhor maneira possível este tempo que estamos vivendo. Lhe pedimos pelos governantes do nosso país, tanto da esfera federal, estadual, municipal, que estes homens e mulheres possam tomar as decisões necessárias, mas pensando no povo, pensando nas pessoas, de forma que nós possamos, ó Pai, sermos gratos a Ti por ver o Senhor atuando na vida destas pessoas e através da vida destas pessoas. É a nossa oração com gratidão, feita em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, no Salmo de número 1, nós temos o salmista trazendo para nós algumas instruções. E o Salmo de número 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero chamar a sua atenção agora para o versículo de número 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei medita de dia e de noite. O que acontece? Nós temos nesse texto uma ordem, uma orientação para meditar na lei de Deus. E eu quero justamente trabalhar com os irmãos sobre este tema, de nós meditarmos na lei de Deus. Mas a grande pergunta é, como fazermos uma meditação? Como fazermos uma devocional? É isso que nós queremos trabalhar com vocês nesta manhã. Esta é a grande pergunta, esta é a grande dúvida que alguns têm. Como que se faz uma devocional? Como trabalhar naquele chamado tempo a sós com Deus? Conversando com jovens, adolescentes, pessoas adultas, sobre a sua vida devocional, né, sobre a sua vida com Deus, no seu dia a dia, algumas delas perguntam, né, mas pastor, como fazer esta devocional? Como
como trabalhar um texto, como poder fazer de forma que eu aproveite o melhor desse tempo, desse momento da devocional. Então, baseado nestas dúvidas, questões, que alguns dizem que não faz uma devocional porque não sabe como fazer, nós vamos trabalhar com esse tema. Como eu já tinha anunciado, pelo fato de nós não estarmos conseguindo reunir a escola bíblica, né, nas classes, nós vamos trabalhar um tema genérico, mas um tema que seja útil, né, para todas as pessoas, sem necessariamente nós trabalharmos aqueles temas que já estavam sendo trabalhados na escola bíblica dominical. Se você tiver alguma pergunta para fazer sobre o tema, por favor, pode mandar no meu WhatsApp pessoal, que dentro da possibilidade nós vamos responder de acordo com o que for chegando aqui, que nós entendemos que não foi trabalhado ainda, tá certo? A primeira coisa que eu creio que nós precisamos pontuar sobre uma devocional é os chamados elementos de os elementos de uma hora devocional. Os elementos de uma hora devocional. O que eu quero dizer sobre os elementos de uma hora devocional? Ou seja, aquelas coisas que precisam estar presentes no momento de uma devocional, no momento de um tempo a sós com Deus. É fato que esta é uma orientação bíblica, de nós tirarmos algum momento do dia para pararmos tudo e ali termos um tempo de 3 elementos devem estar presentes numa hora devocional. A palavra de Deus, ou seja, a leitura da Bíblia, a leitura de um texto, um tempo de oração e um tempo de louvor. Quero trabalhar depois sobre cada um desses elementos. Mas esses são os 3 elementos que faz parte de uma hora devocional, de um momento a sós com Deus, de um tempo a sós com Deus. Um culto, né, só podemos dizer que uma determinada reunião foi um culto se esses 3 elementos estiverem presentes. Uma leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, um momento de oração e um momento de louvor. Se alguma reunião, se algum ajuntamento acontecer e esses 3 elementos não estiverem presentes, ali não houve um culto. Se nós também pararmos um tempo para estudarmos a Bíblia e não completar com oração, com um momento de louvor, nós podemos também concluir que ali não houve um momento devocional, tá ok? Uma segunda observação que nós precisamos fazer, e que muitas pessoas têm dúvida, é quanto o tempo de uma hora devocional. Quanto tempo, pastor, eu preciso ter para dedicar para uma hora devocional? Sobre o tempo, pessoal, é de acordo com a disponibilidade de cada pessoa. Cada pessoa consegue definir para si mesmo se vai ser 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas que esse tempo seja realmente um tempo dedicado, um momento único, exclusivo para um momento devocional, né? Precisa parar tudo, precisa se voltar para esses elementos já colocados. Um tempo de leitura da palavra, estudo da palavra, um momento de oração, de louvor. Então, o tempo você define. 10 minutos é o que você tem disponibilidade no dia, meia hora, 1 hora, isso cada pessoa de acordo com as suas possibilidades. Uma outra observação, uma outra questão, uma outra pergunta que muitos fazem é quanto a hora e o lugar de uma hora devocional. Quando estamos dizendo hora aqui, qual o melhor momento do dia? É melhor de manhã? É melhor à tarde? É melhor à noite? E aí, novamente, fica muito a critério da pessoa. À luz da Bíblia, nós não necessitamos de uma hora exclusiva, né? Infelizmente, tem um jargão no meio evangélico que fala que de madrugada a fila é menor. Ou seja, Deus não é limitado a fila nenhuma, não é? Não há esta coisa de que determinado horário do dia é um horário melhor. Cada um sabe do seu horário, no momento que ele está melhor para isto. Se no período da manhã, quando já acordou, está descansado, a mente está tranquila e antes de qualquer coisa, então
vai para um cantinho especial, silencioso, tranquilo, e ali tem o seu momento devocional, tem o seu tempo a sós com Deus, é de manhã. Outros fazem no momento do almoço, na hora do almoço, aproveita a hora do almoço, o intervalo para o almoço, e faz o seu tempo a sós com Deus, faz o seu momento devocional. Outros fazem à noite, então não tem um horário específico, bem como não há necessidade também de um lugar específico. Você pode fazer a sua devocional, a sua hora com Deus, seu tempo a sós com Deus, em qualquer lugar. Porém, no que diz respeito ao lugar, a observação é que seja um lugar tranquilo, seja um lugar que você possa, quem sabe, abrir a sua Bíblia, ter um caderno, um lápis para fazer algumas anotações, não é? Quanto ao lugar, você também pode ficar à vontade quanto ao lugar. Não necessariamente precisamos fazer isso só no templo ou só em casa. Lógico, se for no trabalho, há necessidade de ser num horário que não envolva o seu momento de estar trabalhando. Alguns que colocam tem hoje arquivos de texto da Bíblia em áudio, e a pessoa coloca no carro quando está indo ou voltando do trabalho, quando está dirigindo. Há várias maneiras, várias formas ou lugares para você trabalhar com essa questão do lugar quanto a devocional. Então, neste primeiro momento, estas 3 observações quanto a como fazer uma devocional. Tá? Os elementos que devem estar presentes: a Bíblia, oração e louvor. O tempo, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, fica a seu critério, dentro da sua disponibilidade, mas que seja exclusivo, que seja um tempo realmente dedicado. E qual o período da manhã, qual o período, né? Se da manhã, se à tarde, se à noite, e o lugar que você vai fazer isto. Bom, o primeiro elemento que nós queremos trabalhar aqui como fazer uma devocional, é sobre o texto. Muitos fazem esta pergunta: como escolher um texto e como trabalhar um texto? A escolha de um texto também fica a seu critério. Você pode, por exemplo, usar os Salmos, você pode usar o Novo Testamento, né? Você pode usar qualquer texto da Bíblia. Naturalmente, fazer uma devocional usando a genealogia seria um pouco mais difícil. Fazer devocional no livro de Levítico, não que não possa ser possível, é possível, mas são livros e textos que exigem um pouco mais de habilidade, de conhecimento, para poder fazer devocionais, né? Um tempo a sós com Deus usando estes textos. Mas há este questionamento: como escolher um texto? Uma recomendação para você não fazer para escolher um texto, como muitas pessoas fazem, para você não fazer. Não pegar a Bíblia, fechar os olhos e passar o dedo na Bíblia e onde cair o texto ali que você abrir, você colocar o dedo ali vai ser o texto que Deus quer falar comigo através desse texto. Olha, tome muito cuidado com isso, porque já tivemos que lidar com situações bastante delicadas. Por exemplo, uma pessoa que usou esta metodologia para escolher um texto para a sua devocional, ou seja, fechou a Bíblia, fechou os olhos e correu o dedo ali por cima da Bíblia, abriu num texto ainda com os olhos fechados, colocou o dedo sobre um lugar ali na Bíblia e caiu naquele texto do profeta Isaías, quando foi visitar o rei Ezequias. Estão lembrados daquele texto? E o profeta Isaías então disse para o rei Ezequias: da cama que você está, você não vai levantar, você vai morrer. Né? Imagina, a pessoa ficou apavorada e veio nos procurar. E agora, o que eu faço? Peça perdão a Deus por esse método que você está usando aí, porque não é assim, não é este método que devemos usar. Você pode escolher um texto, ler o texto todo, você pode escolher um versículo e se dedicar a pensar naquele versículo, a meditar naquele versículo. Você pode estar lendo um livro na sequência, um capítulo na sequência.
há várias maneiras de você escolher um texto, tá, para usá-lo como um momento de devocional. Mas quanto à análise do texto, quanto ao pensar no texto, há algumas observações que você tem que fazer. Primeiro, e principal, observe os verbos e as pessoas. Se tem alguma coisa que você precisa observar no texto, são os verbos e as pessoas. Naturalmente, né? Os verbos, eles que dão ação ao sujeito. E as pessoas são elas que servirão de parâmetros para nós, quer sejam positivos, quer sejam negativos. As pessoas podem ser Deus, pode ser uma pessoa com uma ação, com uma atitude positiva, ou com uma ação ou com uma atitude negativa. Então, se é uma atitude positiva, e nós veremos se a atitude é positiva ou negativa pelo desenrolar da história, pela conclusão da narrativa, se aquilo foi aprovado por Deus ou não, foi aprovado pela palavra ou não. Sendo aprovada, tratou-se de uma atitude positiva. Sendo reprovada, tratou-se de uma atitude negativa. Sendo uma atitude positiva, podemos imitar, serve inclusive o texto como ensinamento para nós. Sendo também negativo, algo para nós não fazermos, para nós não imitarmos. Então, observe os verbos e observe as pessoas. Eu trago aqui, por exemplo, esse texto de Esdras 7:10. Esse texto é muito conhecido e ele diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Primeira coisa, quando nós estamos num texto como este, ou diante de um texto como este, é procurarmos os verbos. Eu pergunto para você aí, quais são os principais verbos deste texto? Os principais verbos que dão ação ao sujeito. Bom, o texto já está nos respondendo quem são as pessoas envolvidas aí. A pessoa é Esdras. Tá. O que foi que Esdras fez que esse texto nos mostra e que nós podemos identificar as atitudes, o comportamento de Esdras a partir dos verbos? Quais são os verbos presentes nesse texto que nos mostra a ação do sujeito, a ação de Esdras? Bom, os três principais verbos aí neste texto que falam sobre a atitude, o comportamento, a ação do sujeito, quem? Esdras, são esses três verbos. O verbo buscar, o verbo cumprir e o verbo ensinar. O que o texto então está nos dizendo? O texto está nos dizendo que Esdras, ele dispôs o coração. Mas vamos deixar essa observação aqui da disposição do coração de Esdras para um outro momento. O texto nos fala que Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor. A grande pergunta é, como que nós buscamos a lei do Senhor? Nós buscamos a lei do Senhor quando estudamos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, quando participamos de uma escola bíblica dominical, quando vemos algum estudo aí pela internet, quando lemos um livro, um comentário bíblico, alguma coisa relacionada à Bíblia, relacionada à palavra de Deus. Buscar a lei de Deus é buscar aqui o conhecimento, é buscar aprender primeiramente. Então, em primeiro lugar, ele buscou a lei de Deus. Num outro momento, o texto ainda vai continuar nos dizendo que ele também dispôs o coração para cumprir a lei de Deus, para viver a lei de Deus, para praticar a lei de Deus. Nós já colocamos em nossa oração que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, precisamos ser cumpridores, praticantes da palavra. E também o texto vai nos dizer que Esdras ele tinha disposto o coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Os irmãos observaram a sequência dos verbos? Pensa você, seria possível Esdras primeiramente ensinar a lei de Deus
sem antes ele aprender a lei e muito menos sem antes ele cumprir a lei, como que você iria agir, se comportar com alguém que viesse te exortar ou querer ensinar alguma coisa da Bíblia, quando você sabe, quando você que conhece a pessoa, sabe que ela mesma não cumpre aquilo que ela está querendo ensinar. Nós chamamos isso de hipocrisia, não é? E como que a pessoa pode querer ensinar alguma coisa que ela mesma não sabe, que ela ainda não aprendeu? Então é impressionante esse texto, como que é interessante a ordem dos fatores, a ordem em que estão colocados os verbos, determinando a ação de Esdras. Primeiro ele busca a lei, primeiro ele aprende. Depois agora que ele aprendeu, ele também vive, ele cumpre. E cumprindo, ele também ensina. Ok, então você faz essa observação. A pessoa envolvida neste texto, Esdras, e os verbos que determinam a ação desta pessoa. Neste caso aqui, os principais, buscar, cumprir e ensinar o quê? Buscar o quê? Cumprir o quê? Ensinar o quê? A lei do Senhor. Os estatutos, os seus juízos. Por 3 vezes aparecem expressões se referindo à Bíblia, se referindo à palavra de Deus. Aqui no texto é usada a expressão lei do Senhor, aqui no texto é usada a expressão estatutos, e aqui neste texto é usado os seus juízos. Tudo para se referir à Bíblia, à palavra de Deus nesses dias. Uma terceira observação que podemos fazer em relação ao texto é disposto o coração, disposição do coração. Ou seja, Esdras desejou isso, ele quis isto, ele almejou por isto, e ele fez tudo o que era possível para ele fazer para alcançar esses objetivos. Era um propósito do seu coração, era algo que estava realmente em sua mente, em seu coração, ele estava determinado a isto, e ele então foi fazer isto, ok? Pois bem, quando lemos um texto como este, ou quando vemos um texto como este, eu trouxe este apenas como exemplo, né, para nós termos aqui nesse nosso momento de aula, de estudo da palavra, mas quando nós usamos um texto, ou qualquer texto, nós precisamos fazermos algumas perguntas para o texto, de forma que a gente consiga tirar o melhor proveito desse texto. Então, quais algumas perguntas que nós precisamos fazer para o texto? Ou seja, o texto contém uma ordem a ser obedecida? Ou este texto, ele contém uma promessa da qual eu posso me apropriar? Este texto, ele contém um pecado a ser evitado? Ou esse texto há uma aplicação na minha vida? Ou ele fala sobre algo sobre a pessoa de Deus? Estas perguntas nos ajudam a direcionar o que aprendemos do texto para as nossas vidas, para aplicar às nossas vidas. O texto de Esdras, que nós vimos lá, 7:10, você acredita que qual destas opções aí nós podemos dizer que se trata daquele texto? Alguma ordem a ser obedecida naquele texto? Ou alguma promessa da qual eu posso me apropriar? Algum pecado a ser evitado que aquele texto nos mostra? Há uma aplicação na minha vida naquele texto? Ou há alguma coisa sobre Deus? Eu penso que a penúltima alternativa, ou seja, há uma aplicação na minha vida. Qual a aplicação na minha vida? Esdras, ele dispôs o coração para buscar a lei de Deus, para praticar, para viver a lei de Deus e, consequentemente, depois, posteriormente, para ensinar a lei de Deus. Então, há uma aplicação, algo que eu possa fazer também, que eu possa aplicar também na minha vida, de dispor o coração, de tomar uma decisão aí de realmente buscar a lei de Deus, de procurar aprender mais, de buscar mais conhecimento da palavra, mas também dispor a viver, a praticar e falar para outras pessoas, ensinar para outras pessoas, porque esta é também
a ordenança bíblica, tá certo? Bom, nós trabalhamos nesse primeiro momento sobre o primeiro elemento de uma hora devocional, sobre a palavra, de forma bem objetiva, de forma bem simples, para que vocês todos possam fazer. O segundo elemento que nós precisamos trabalhar de como fazer uma hora devocional é sobre a oração. Bom, todos nós sabemos que, através da Bíblia, Deus fala conosco. E nós falamos com Deus através da oração. Relacionamento com Deus implica em comunicação. E comunicação, ambas pessoas deste relacionamento falam. Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Deus através da oração. No que diz respeito à oração, eu acredito que nós precisamos desenvolver 3 atitudes na oração. 3 atitudes na oração que nós precisamos desenvolver. A primeira atitude é de adoração. Quando formos orar, é interessante nós iniciarmos a oração, primeiramente, adorando a Deus, glorificando a Deus, falando sobre a pessoa de Deus. Nós temos vários exemplos de oração que servem para nós como modelo, inclusive neste sentido, nessa direção. Por exemplo, se formos nos voltar para a oração chamada oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versos 9, o Senhor Jesus, ensinando os discípulos a orar, ele disse para eles: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. Vocês percebem que as primeiras frases dessa oração é Pai nosso que está no céu. Ele começa exaltando a pessoa de Deus. Ele começa colocando Deus justamente como aquele que está no céu. Ele reconhece quem é Deus. Se pegarmos vários salmos, por exemplo, os salmos vai iniciar louvando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo quem é Deus. Num primeiro momento, quando formos orar, precisamos iniciar com este primeiro elemento, a adoração. Com esta primeira atitude, inicie glorificando a Deus, inicie falando e se colocando como aquele que reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o sustentador de todas as coisas. Comece glorificando a Deus, comece numa atitude de adoração. Mas uma segunda atitude que deve estar presente em nossa oração é de confissão. E vamos ser sinceros conosco mesmo, está aí uma atitude pouca usada por nós em nossas orações. Naturalmente, que em uma oração pública, o que é uma oração pública? Aquela que fazemos no templo, por exemplo, numa reunião, num culto, não é? Naturalmente, nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado, até mesmo porque as pessoas ali que estão ouvindo e participando da nossa oração, orando junto ali, naquele momento, há várias pessoas e que, de repente, elas, se formos realmente confessar publicamente os nossos pecados, elas poderão ficar escandalizadas. Mas nós temos a ordem bíblica de confessar os nossos pecados. E a grande pergunta é, em que momento que nós vamos confessar os nossos pecados? Nós não temos a orientação bíblica de confessar os nossos pecados para uma pessoa, achando que aquela pessoa vai perdoar os nossos pecados. Não, quem pode perdoar os nossos pecados é Deus. Primeiramente, nós confessamos os nossos pecados a Deus. Lembrando da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versos 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós primeiramente confessamos os nossos pecados a Deus. E a melhor oportunidade para isso é quando, à luz, inclusive também de Mateus capítulo 6, a recomendação de Jesus foi quando formos orar, entre no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta e ali fale a sós com Deus, com o Pai Celestial. E ali, meus irmãos, é o momento de confessarmos os nossos pecados. O fato é que somos pecadores, o fato é que pecamos constantemente e precisamos confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão a Ele.
Pedir clamar pela sua misericórdia. Mas vamos ser sinceros conosco mesmo, nós muitas das vezes não temos a atitude, a prática de no momento de oração adorar a Deus e muito menos ainda de confessar os nossos pecados. Não fazemos isto em uma oração pública e poucas vezes, quase nunca fazemos na oração particular, naquele momento a sós com Deus. Mas é bíblico e esta atitude deve estar presente na oração. Confissão dos pecados. E só por fim, só num outro momento vem a súplica, ou seja, aí vem o pedido. Mas nós geralmente começamos a oração e já começamos a pedir. E pedimos, e pedimos, e pedimos, e somos verdadeiros pedintes. Porque isso é uma coisa que nós, e eu estou me colocando nisto, né? Nós não temos preguiça de fazer, é pedir para Deus isto, pedir para Deus aquilo, em nossos momentos de oração. Não é errado pedir, né? A Bíblia toda mostra muitas orações que houveram pedidos, mas nós não podemos esquecer destes outros dois elementos. Qual? A adoração, a confissão dos pecados e súplica, orarmos, pedirmos sim, e não pedir apenas por nós, para não sermos egoístas, mas também lembrar de outras pessoas, de pedirmos por outras pessoas, de orarmos, diz a Bíblia, orar uns pelos outros. Isso é bíblico, podemos e devemos fazer. Permita-me eu voltar um pouquinho só na segunda atitude em relação à oração, em relação à confissão, que embora nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, mas se o nosso pecado envolve uma pessoa, à luz da Bíblia, nós precisaríamos também procurar aquela pessoa e confessar o pecado para ela, expor que pecou com aquelas palavras ou com aquelas atitudes e também buscar o perdão da pessoa, né? Vamos lembrar daquele texto quando Jesus vê as pessoas indo ao templo para levar as suas ofertas e ele disse então para as pessoas que estavam ali, especialmente os seus discípulos, olha, se algum de vocês, ao trazerem a sua oferta, lembrar que há alguma coisa contra o teu irmão, deixa a sua oferta aqui do lado, vai lá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois você volta para completar ou para terminar de entregar a sua oferta. São atitudes, meus irmãos, que devem existir em nós, que devem estar presentes em nós, no momento de oração, num tempo, numa hora devocional, num tempo a sós com Deus, que faz toda a diferença e nós não podemos nos esquecer disso. Tá ok. No que diz respeito, então, ao terceiro elemento de uma hora devocional, que seria, então, o louvor à adoração. Ok. Eu destaquei aqui que fica um acróstico para nós lembrarmos melhor desses elementos. Vocês percebem que de cima para baixo, nesses três elementos, nessas três atitudes que devem estar presentes na oração, fica um ACS. Então você memoriza este acróstico, né? ACS para lembrar dos elementos que devem estar presentes numa oração, ok? Agora sim, o terceiro elemento, que é o louvor. E quando nós estamos falando de louvor numa hora devocional, nós não estamos falando de necessariamente você cantar um hino, cantar um cântico. Não, nada impede que você faça isso. Logicamente, não é? Você pode fazer isso levantando mesmo a sua voz, literalmente, mas você pode fazer isso na sua mente, no seu coração. Lembrar de um cântico, lembrar de um louvor, de um hino que tenha a ver com aquele texto que você acabou de meditar, acabou de refletir. Isso vai ajudar a você a memorizar o texto, e está aí também uma outra atitude que quase não se pratica mais. O exercício, a atividade de memorizar textos. Então, a dica que nós damos é esta. Aquele texto de Esdras 7:10, por exemplo, se você usou um texto como aquele, ou seja, apenas um versículo, procure durante todo aquele dia, se você fez a sua meditação no período da manhã,
a sua hora devocional no período da manhã, procure durante todo aquele dia estar meditando no texto, procure memorizar o texto, de forma que ele fique em sua mente, que ele fique em seu coração. Isto vai ser muito poderoso, no sentido de que, em muitas situações, quando você se deparar com determinadas situações, geralmente estes textos vêm à nossa mente e eles nos ajudam a agir, eles nos ajudam a decidir, a tomarmos decisões. Nem sempre temos oportunidade de folhear na Bíblia. O que é? Eu estou diante de uma situação, preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha. O que eu faço? O que eu escolho? Muitas das vezes, o conhecimento das Escrituras iria nos ajudar muito a tomarmos decisões no nosso dia a dia. Então, memorizar versículos é algo muito poderoso para a vida cristã. Faz uma diferença enorme, porque, como diz aquele texto, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. No que diz respeito ao louvor, o que eu trago aqui é o Salmo de número 100. Este é o Salmo de número 100. O que temos no Salmo de número 100? Temos algumas ordens, temos algumas exortações. Né? Primeiro, ele fala, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Presta atenção nessa expressão do versículo 2. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Ou seja, nós não estamos no momento de devocional, no nosso tempo a sós com Deus, não estamos nos apresentando diante dele naquele momento, embora que sempre estamos diante dele, mas naquele momento específico, num tempo de devocional, esse texto nos exorta a nos apresentarmos diante dele com cântico. Versículo 2 vai falar isso. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Presta atenção no versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, o versos 4 vai dizer justamente isto. Entre por suas portas com ações de graças, no momento da oração, louvar a Deus, glorificar a Deus, dar graças a Deus. Nos seus átrios, e aqui nos seus átrios, não necessariamente o templo, mas ainda a ideia é se apresentar-vos diante dele com hinos de louvor, com hinos de louvor. Então você pode colocar uma música no celular, você pode entoar um hino, entoar um cântico, você pode estar cantando aquela música, aquele cântico na sua mente, no seu coração, mas este terceiro elemento, qual seja o louvor, a adoração, ele deve fazer parte da nossa hora devocional, do nosso tempo a sós com Deus. Ok? Bom, estes eram os elementos que eu tinha para trazer para vocês. Como eu disse, já que estamos já na terceira e última parte aqui do nosso encontro da Escola Bíblica, e a minha colocação para vocês lá no início do culto é se tivessem alguma pergunta para mandar pelo meu WhatsApp, tá? Não sei se alguém enviou alguma pergunta aqui para o meu WhatsApp, para que nós pudéssemos trabalhar essa questão colocada. Só me permita visualizar aqui se tem alguma coisa, ou se alguém que está lá pelo YouTube colocou lá no chat, pelo YouTube, alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de trabalhar, ou alguma contribuição sobre esta hora devocional. Não é? Nós entendemos a necessidade de trazer esse tema porque muitos, inclusive, como eu já coloquei, dizem que não fazem porque não sabe fazer, né? Nunca foi ensinado a fazer. E nós, então, nos propomos a dar aqui algumas dicas de como fazer uma hora devocional de forma bem objetiva, bem simples, bem fácil, para que ninguém tenha depois a desculpa, pastor, eu vi lá, mas é difícil, né? É complicado. Não há complicação nenhuma.
tá? Você vai para um cantinho, em silêncio, tranquilo, você e Deus, né, eu entendo que é importante você ter o seu momento só, você sozinho, mas nesses tempos, principalmente, né, nesses momentos aí de quarentena, também é importante fazer com outras pessoas, mas faça o seu tempo a sós com Deus, tá? Os pais, os maridos, aqueles que nós entendemos que devem exercer a liderança espiritual no seu lar, pelo menos uma vez na semana seria interessante reunir toda a família e ter o culto doméstico e ter a hora devocional com a família. E aí alguém lê um texto da Bíblia, faz estas observações, como nós demos a dica ali, as pessoas envolvidas naquele texto, os verbos que estão apontando a ação daquelas pessoas, e se aquilo é positivo ou negativo para fazermos ou deixarmos de fazer, tá certo? Uma outra pessoa da família pode orar, e aí expõe os motivos de oração, pode expor motivos de gratidão, quais motivos agradece a Deus nesta ocasião, quais pedidos tem ali para serem mencionados, mas também quem for orar, para no momento da oração, lembrar de iniciar adorando a Deus, glorificando a Deus, confessando pecados, e aí sim suplicar, fazer os pedidos ali que forem colocados, tá? Termine com um momento de louvor, de adoração, ou quer começar cantando, ou quer terminar cantando, faça da melhor maneira que você achar. Não existe uma regra e a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Qualquer ordem, mas desde que esses elementos estejam presentes. Tem uma pergunta aqui, é que há alguma sequência correta ou que seria mais indicado? Como nós colocamos, não existe a necessidade de ter uma sequência correta, não é? O que nós falamos é que não faça como alguns fazem, com a Bíblia fechada, abre e coloca o dedo lá e esse texto vai ser. Não faça isso. Mas se você quer pegar, por exemplo, os Salmos e quer cada dia ler um Salmo, que é um dos textos, um dos livros muito propício para um tempo a sós com Deus, para um momento de oração, os Salmos é um livro muito bom para ser usado na sequência. Um dia o Salmo 1, no outro dia o Salmo 2, no outro dia o Salmo 3, e assim por diante. Você pode fazer só baseado nos Salmos. Mas não necessariamente ficar preso nos Salmos. Quer fazer sobre um dos evangelhos, por exemplo, se fosse pegar o evangelho de João, você pode ler João na sequência, um dia ler um capítulo, o que mais destaca no capítulo número 1 do Evangelho de João, né? No outro dia, o capítulo 2, o que é que mais destaca? Por exemplo, o capítulo 2 do Evangelho de João vai falar do milagre da transformação da água em vinho, não é? Então, por exemplo, se você vê que é esta narrativa que destaca no capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus transformando a água em vinho, algum texto ali, algum momento da narrativa, alguma parte da narrativa que vai mais te chamar a atenção. Por exemplo, quando é percebido realmente que a água fora transformada em vinho. Ok, olha que interessante, Jesus transformou água em vinho. Jesus tem poder de transformar. Talvez a palavra-chave aí seria o transformar. Se ele tem poder de transformar água em vinho, ele tem poder de transformar a minha vida, ele tem poder de transformar a vida de outras pessoas, e já que vamos, de repente, orar por uma pessoa que está passando por alguma situação, ou que está tendo determinados comportamentos que nós não gostaríamos que ela tivessem, ok, isso vai encher o nosso coração de esperança, o nosso coração de fé, que ele é o único, inclusive, que tem poder de transformar. Então, usaria a sequência para isso, né? No capítulo 3, por exemplo, de João, a narrativa que destaca a conversa de Jesus com Nicodemos, né? O homem que vai ter com Jesus de noite para saber sobre a vida eterna, e aí o destaque ele teria que nascer de novo.
então a conversa fica sobre isso, né? Nascer da água, nascer do Espírito, tendo um pouco mais de tempo e de curiosidade para buscar um comentário, já que Esdras dispôs o coração para buscar a lei de Deus. O que significa nascer da água, o que significa nascer do Espírito? Mas a palavra-chave ali é nascer de novo. A grande pergunta é, eu já nasci de novo? Ou seja, já tive um encontro pessoal com Jesus recebendo como meu Senhor e Salvador? Ou alguma pessoa que eu conheço e que não sabe ainda sobre a vida eterna, e eu então preciso falar da vida eterna para ela, porque Nicodemos foi conversar com Jesus para saber mais sobre a salvação. Quantas pessoas que passam por nós no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, vizinhos, familiares, que ainda não conhecem Jesus. Então, se elas não conhecem Jesus, quem é que vai falar de Cristo para elas? Quem é que vai falar da necessidade delas nascer de novo? Mas eu preciso saber o que é nascer de novo. Não é? Então fica essas dicas. Você pode pegar um livro na sequência ou não, ou necessariamente não precisa de uma sequência. Você pode lembrar de algum versículo, alguém citou aquele versículo e você vai pegar aquele versículo para o seu tempo a sós com Deus, para a sua hora devocional. Ou se você está vivendo alguma situação, passando por alguma situação, vai pegar um versículo específico ou um texto específico que fala daquela situação. Por exemplo, nesses dias que estamos aí todos de quarentenas, né, vamos dizer assim, confinados em casa, com uma certa preocupação, porque não estamos podendo sair para trabalhar e não trabalhando naturalmente, né? Tem a limitação da renda, e tendo a limitação da renda, daqui a pouco chegam os boletos, enfim, isso traz uma certa preocupação. Inclusive o texto que nós vamos usar hoje à noite, para o culto da hoje à noite, já estou adiantando para aqueles que estão aí participando deste momento, é exatamente aquele texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus percebe que os discípulos estavam ansiosos, né? Eles deixaram trabalho, deixaram casa, deixaram família, e agora a pergunta deles é, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Não é? E Jesus, percebendo que eles estavam ansiosos, Jesus trabalha para acalmar o coração deles, dizendo que eles não deveriam estarem ansiosos por coisa alguma ou com coisa alguma, e ele desenvolve este pensamento. Então, por exemplo, nesses dias, devido a tudo que nós estamos vivendo, texto como este, ele é propício para meditarmos, para refletirmos, né? Aquele texto de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, não é? A palavra ansiedade nesses dias, você pode usar, por exemplo, no celular, tem aplicativos, né, da Bíblia, e é possível fazer uma busca, uma pesquisa por palavras, e aí você digita lá a palavra ansiedade. Quantos textos, quantos versículos com palavra ansiedade vai aparecer lá naquela busca de pesquisa por palavras. Medo, por exemplo, pessoas que estão com certo medo, alguns que já entraram em pânico. Nos voltamos para a palavra, para ela nos fortalecer, para acalmar a nossa alma, acalmar o nosso coração, a nossa mente, para mesmo diante dessa situação, nós ainda desfrutarmos da paz de Deus e da paz com Deus. Então, quanto aos livros e materiais, aliás, quanto à sequência correta, não há uma sequência correta, você pode usar da forma que você quiser. Há uma outra pergunta aqui, que é quanto aos livros e materiais devocionais. Existem muitos livros e muitos materiais devocionais, e aqui eu quero fazer duas observações. Primeira observação, não fique dependente, não fique preso somente nos livros e nos materiais já prontos, que nos ajudam a fazermos as devocionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não podem substituir o nosso estudo da Bíblia, o nosso estudo das Escrituras, diretamente na fonte. Tá? Aqueles livros de devocionais, por exemplo, Presente Diário, O Pão Diário, Manancial, O Pão Nosso de Cada Dia, existem centenas ou dezenas de materiais para devocionais, para nos ajudar.
Mas veja bem, para nos ajudar, eles não podem substituir a Bíblia. Então, a minha recomendação é: quer usar estes materiais, esses livros devocionais? Use, não tem problema nenhum. Mas também use a Bíblia. A minha recomendação é que primeiro você use a Bíblia. E depois você usa um livro, um material de devocional. Para não ficar ali preso, né? Alguém fez um devocional, alguém trabalhou aquela devocional. Quando você mesmo tem capacidade, tem sim condições de trabalhar uma devocional. Não necessariamente depender de uma outra pessoa que já fez. Não é? Tem muitos materiais já prontos, alguém fez, e não necessariamente você precisa só usar o dele aqui. Ok, eu não consigo identificar quem que é aqui, eu acho que pela imagem aqui, deixa eu só ver, a irmã Rosângela. A irmã Rosângela perguntou aqui: em meu momento de devocional, posso fazer a aplicação do texto à minha vida? E se fizer, que cuidados preciso ter? Muito bom, muita boa pergunta, irmã. De fato, sempre devemos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Como já colocamos, não podemos ser apenas ouvintes da palavra, né? Mas praticantes da palavra. O Senhor Jesus falou isso, né? Mateus capítulo 7, Tiago também fala isso na sua carta. Agora, a observação aqui na pergunta da irmã é: que cuidados precisamos tomar? De fato, precisamos tomar alguns cuidados. De conseguirmos identificar realmente o que é que o texto está querendo nos dizer. Eu vou pedir para o Tássio voltar o slide, e há aquele quadro de algumas perguntas. Estou voltando daí o slide, me ajuda a me posicionar aqui, Tássio. Opa, desculpa, saiu aí. Volta. Aqui. Estão lembrados desse quadro quando colocamos no slide? Ou seja, aquele texto de Esdras, uma ordem a ser obedecida, não há ordem ali, não é? Há uma promessa da qual eu devo me apropriar? Não é o caso também. Um pecado a ser evitado? Uma aplicação na minha vida? Algo sobre a pessoa de Deus? Então eu entendo que aquele texto é uma aplicação na minha vida. E então Esdras dispôs o coração para buscar a necessidade de eu dispor o coração para buscar, para viver, para ensinar. Agora, é interessante que o próprio Senhor Jesus, por exemplo, um texto clássico que podemos usar como exemplo dentro dessa pergunta da irmã Rosângela, olha como que Jesus aplicou corretamente a palavra de Deus diante de uma situação, os cuidados que ele teve. Estão lembrando de Mateus capítulo 4 e Lucas também capítulo 4, vai nos trazer a narrativa quando Jesus é tentado pelo diabo. No primeiro momento, o diabo chega para Jesus e desafia, né? Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus responde àquela tentação usando um texto das Escrituras. E ele não tinha a Bíblia ali na mão. Ele, com certeza, sabia aquele texto de cor e ele citou Deuteronômio capítulo 8, versos 3. Nem só de pão viverá o homem. Jesus poderia transformar a pedra em pão? Sim, ele poderia. Ele é o Criador, naquele momento também ele tinha poder de transformar a pedra em pão. Ele transformou algo em vinho, lógico que foi depois daquele momento da tentação, mas ele tinha poder de transformar aquela pedra em pão. Mas ele não estava ali para obedecer o diabo e nem para mostrar e nem para ostentar nada para o diabo. Ele estava ali se preparando para o início do seu ministério, que viria logo depois daquele momento. Num outro momento, ainda em relação à tentação, o diabo usa um texto das Escrituras para tentar Jesus. Tudo que o diabo queria era que Jesus obedecesse. Ele colocou no alto do pináculo, né? E disse para ele: lance-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha a expressão que ele usa: está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde. Jesus também usa a palavra, mas interpretando de forma correta, porque o inimigo lá, o diabo, interpretou de forma incorreta.
e aplicou de forma incorreta, o Salmo 91, que ele faz a menção, Deus dará ordem a seus anjos, te joga daqui, que Deus dará ordem a seus anjos para ele te guardar, e você não se matar lá embaixo, né? De forma correta, Jesus disse, também está escrito. Vocês percebem que o diabo usou o Salmo 91 e Jesus também usa a palavra, agora de uma forma correta, aplicando corretamente. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, de fato, precisamos sempre tomar cuidados para entendermos realmente o que é que o texto está nos dizendo, tá? Para nós aplicarmos de forma correta o nosso texto, a nossa vida. Infelizmente, já aconteceu na história, né, de pessoas que não interpretaram corretamente textos bíblicos, né, como, por exemplo, se tua mão direita te faz escandalizar, corta e lança fora. Não é isso que a Bíblia está dizendo literalmente, cortar a mão não é literalmente. Não é se o teu olho te faz escandalizar, arranca e joga fora. Não é literalmente. Tá, ok? Precisamos entender esse texto. Tá, ok? Meus irmãos, estamos chegando na reta final. Temos só mais 2 minutinhos. A irmã Cida, lá de Minas Gerais, lá de Timóteo, eu uso pão diário. Pode ser? Sim, pode ser. Pede sempre discernimento na palavra, isso é interessante. Quando for orar, é interessante. Tem pessoas que fazem, antes de começar o seu tempo, sua leitura da Bíblia, ela começa o seu tempo com Deus, orando, pedindo discernimento. Pedindo discernimento. Mande no WhatsApp para mim. Pedindo discernimento. Deus, abre minha mente. Inclusive o salmista Davi fez isto, né? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. No nosso tempo a sós com Deus, nosso momento devocional, você pode começar lendo a Bíblia, você pode começar orando. Não há a ordem dos fatores aqui, meus irmãos, não altera nada o produto. Você pode começar cantando, não tem uma regra. Eu preciso começar lendo a Bíblia, depois eu vou para a oração e depois eu canto, eu louvo a Deus. Não tem uma ordem. Qualquer ordem aqui você pode usar. Mas há uma atitude bastante interessante de que antes de começar a leitura do texto, ou acabou de ler o texto, você orar, Deus, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou, Senhor Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria para que eu possa entender este texto da tua palavra. Não é? Então, é isso aí, irmã Cida. Obrigado, viu? Vou finalizar por aqui, respondendo a última aqui. Qual que é, tá? A Suzy está dizendo que enviou uma pergunta pelo chat. Suzy, manda de novo, parece que apagou lá. Vamos responder só mais essa da Suzy. Manda no meu WhatsApp, que aí nós já vamos finalizar. Só lembrando, enquanto a irmã Suzy manda a pergunta dela aqui pelo meu WhatsApp, que às 19h30, hoje, às 19h30, nós iremos nos reunir virtualmente, novamente, para cultuarmos ao nosso Deus juntos. Ok? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, meus irmãos, eu vou trazer na verdade eu vou colocar no WhatsApp da igreja, e nós estamos trazendo para a igreja uma sugestão de termos o que estamos chamando de relógio de oração. A irmã Gisele, ela nos deu essa sugestão de aproveitarmos esse tempo que as pessoas estão em casa e dedicarmos à oração. O tempo, o momento está realmente exigindo que tenhamos um tempo de oração. Essa imagem está na tela assim mesmo? Então, o que nós vamos trazer para os irmãos? O que estamos chamando de relógio de oração. Vai ser 24 horas de oração. Então, no mínimo, nós precisaremos ter 24 pessoas para 1 hora de oração. Lógico que quanto mais pessoas, nós podemos diminuir o tempo de cada um. Nesse primeiro momento, vamos fazer em casa. Depois, nós vamos
Depois nós vamos fazer na igreja, tá? No templo, tá? Então eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp da igreja e você vai escolher um horário no qual você vai dedicar a oração. Tá? Então aqueles que forem enviando primeiro, escolhendo o horário, aí eu coloco já no lugar por ordem de chegada. Né? Quem chegou primeiro pegou, como diz aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, e aí vamos criar esse relógio de oração para durante a semana termos 24 horas de oração. Depois faremos isso no templo, tá certo? Também quero fazer nesta semana, talvez lá para terça ou quarta-feira, no período da manhã. Eu creio que todos estão acompanhando aí algumas medidas, e eu estou dizendo isso porque algumas pessoas já me perguntaram sobre aquele auxílio emergencial do governo federal para algumas pessoas que atenderem alguns requisitos. Então, ou na terça-feira de manhã, ou na quarta-feira pela manhã, eu vou abrir um canal que não será ao vivo aqui pelo YouTube, mas algumas ferramentas que nós temos usado, inclusive com jovens pelo computador, e quero conversar com alguns que talvez se encaixam nos requisitos para serem beneficiados com aquele chamado auxílio emergencial de R$600 por até 3 meses, e há alguns casos, como a mulher, né, que é também o chefe de família, de ser até R$1.200. Então, este tema já foi aprovado pela Câmara dos Deputados Federais na sexta-feira, já foi aprovado, salvo engano, na quinta ou na sexta-feira. Amanhã, segunda-feira, vai ser votado pelo Senado, e acredito que o Senado vai aprovar. Estando aprovado pelo Senado, volta para a Câmara, eles fazem os ajustes necessários e encaminham para ser sancionada pelo presidente. E aí depois só vamos esperar, depender das regulamentações, para ver como que vai ser o procedimento, mas isso vai ser rápido. Então eu vou abrir um canal ou na terça pela manhã, na quarta ou na quinta. Fique atento que eu vou colocar lá para os irmãos para conversarmos, quem sabe responder dúvidas ou dar orientações quanto a esse tema, tá ok? Deixa eu responder a última pergunta aqui, da Suzy, da irmã Suzy. Algumas pessoas dizem ser pecado ler a Bíblia no banheiro. Caso a pessoa não tenha outro lugar para a devocional, como agir? Mano, caso a pessoa não tenha outro lugar para a devocional, não tem outro lugar para a devocional. Vai ser no banheiro mesmo. Agora, tendo um outro lugar, por que não ser num outro lugar? Por que não ser numa outra situação que, inclusive, você possa se dedicar para aquele momento? Então, não tendo outro lugar, ok, fazer o quê? Não tem outro lugar, mas se tem, né, pode ser num outro lugar. Até mesmo porque eu entendo que precisamos estar concentrados, precisamos estar realmente totalmente voltados para aquele momento, ali também no momento de adoração, no momento de culto, no momento de reverência, não é? Precisaríamos deixar de fazer qualquer outra coisa para estarmos voltados tão somente para Deus naquele momento, concentrados ali, dedicados mesmo, tá certo? Meus irmãos, muito obrigado, especialmente para aqueles também que nos encaminharam perguntas. Nós já passamos um pouquinho do nosso tempo proposto aqui, que era até às 10 horas, mas também posso aproveitar que estamos mais tranquilos esses dias, não tem, entre aspas, né, muito o que fazer, mas eu sei que todos têm suas ocupações, nós também temos outras coisas, inclusive, para terminarmos ainda, e eu quero encerrar por aqui agradecendo, louvando a Deus pela sua vida, pelo tempo que você tirou para estarmos juntos aqui, tá certo? Nós possamos nos encontrar à noite, e quero encerrar orando, agradecendo a Deus por este momento. Oremos. Pai eterno, muito obrigado por este dia, por esta oportunidade que o Senhor Deus nos concedeu, de mesmo distantes, separarmos um tempo para estudarmos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre um lugar especial em nossos corações e produza em nós aquilo que só ela pode produzir. Transformação, crescimento, fortalecimento. Ó Deus, faça isso em nossas vidas. Queremos aproveitar
aquela atitude, aquela disposição de Esdras, que dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para viver, para praticar a lei do Senhor e também para ensinar a lei do Senhor. Que possamos ter esta mesma disposição, este mesmo desejo, e em tudo isso o teu nome seja louvado, glorificado. Continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, continue, ó Deus, com o nosso país, com o mundo, especialmente com os governantes. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Senhor Deus traga a cura, que o Senhor Deus abençoe como só o Senhor pode abençoar. É esta nossa oração, feita em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até a noite.